Fala galera, bora Dota aqui trazendo mais uma mãozinha de dúvida um pouco mais rápida hoje, tentar ser um pouco mais dinâmico, beleza? Mas sem perder a qualidade para falar um pouco mais lento, assim, algumas coisas importantes. Bom, a mesa roda em gap, né, que é chegar em fold pro middle position. O MP faz um mini raise, que é a size de 2 big blinds, e chega para mim essa mão do Big, um 4-9 suited. Bom, essa mão ela é uma pura defesa por call aqui, ela não é mixada, né? A gente não deveria jogar ela por 3-bet contra o middle position. E ela não deveria ser foldada, assim como uma mão que eu fiz uma review nos vídeos passados aí, que é um 8-7 suited, que eu abri do MP, estava enfrentando o Big Blind e eu assumi que ele poderia estar foldando a mão tipo 4-9 suited. Por quê? Quando você está jogando por menos blinds, aqui no caso a gente está com 40 e lá na outra mão a gente estava com 110, lá você vai chegar no turns e rivers com um pouco mais de dificuldade, né, para desenvolver a sua mão. A sua mão provavelmente você vai ter que foldar ela ao longo do turn, né, ou então você vai ser colocado em situações muito difíceis ao longo do river, por isso que a teoria do jogo pede para que, de uma maneira geral, quando ela roda a simulação dela do pré-flop e vê as situações que ela se encontra no pós-flop, é um fold. Mas aqui, para 40 blinds, essa mão é jogada 100% das vezes. Inclusive, todas as mãos suited são jogadas pelo Big Blind praticamente 100% das vezes versus qualquer posição. Né? Acho que a exceção que tem geralmente gira em torno de uma única mão, que é o 7-2 suited, que versus early position em 40 blinds consegue foldar ainda com alguma frequência, ok? Então, bom, o board veio esse, 2, 6 e 4. E aqui eu acho que algumas pessoas pecam um pouco em tomar uma estratégia que não é a ideal ou não é a ótima. Né? A gente de vez em quando vê sendo divulgado que esses boards baixos são muito bons para liderar do Big Blind, né? Mas tem que ter ideia que eles realmente são bons dependendo da conectividade dele, né? Nos boards baixos, dependendo dos baixos e dependendo dos médios. Mas que esse board em específico não é parte deles, por quê? Porque para você começar a liderar alguma coisa do Big Blind, você tem que ter uma vantagem, né? A gente chama de vantagem de nuts, mas entenda que essa vantagem de nuts do Big Blind é o quê? Você tem que ter várias mãos dentro do seu range do Big que defende contra essa posição e que acertam muito bem esse board em termos de quantidade. Então, pensando, por exemplo, que quando você tem uma mão suited, você tem 4 combos. Ela pode ser de paus, espadas, ouros e paus, espada, ouro e copas, ok? Quando você está lidando com um range, uma mão, por exemplo, tem um 6 e 7 suited, ela pode ser desses 4 naipes, né? Um 6 e 7 naipado. Quando você está lidando com uma mão não naipada, você tem 12. Então, esse triplo que você tem de mãos não naipadas faz com que quando você tenha elas 2, 6 e 4, tá? Para ficar mais simples aqui. Vamos supor que eu tivesse 2 e 4 off nesse range aqui, ou 2 e 4 não naipado, 6 e 2 não naipado, tá? 6 e 4 não naipado com uma frequência inteira, 5 e 3 não naipado. Isso faz eu ter muita quantidade de mãos, e esse tanto de quantidade de mãos faz com que você comece a desenvolver uma estratégia que lidera do Big Blind. Quando você não tem essas quantidades, como o range do Big Blind é muito grande, você não consegue compensar o tanto de lixo que você tem, né, no restante do range. Então o que você faz? Você checa tudo. Né? Ou supostamente você deveria checar tudo. Vai ser lógico que vai ser diferente de você pegar uma textura, por exemplo, que é uma textura por tipo 6, 5 e 7. No 6, 5 e 7 você tem todos os combos suited e off-suited contra grande parte das posições, e você vai ter 2 pares, trincas, par mais broca, par mais 2 pontas. Então isso vai dar uma equidade muito boa para o seu range e você vai começar a desenvolver uma estratégia que lidera. Mas você também não deveria liderar o range inteiro. Então não é o tema aqui, mas é só para deixar um adendo aí, ok? Então, joguei por check, o vilão decidiu apostar aí por volta de 66% do pote. É um board que eu acho que majoritariamente o vilão vai ter que fazer uma sizing alta, mas eu acredito que por eu não ter justamente essa parte de mãos muito boas, né, do 2 e 4 off, 6 e 2 off, 6 e 4 off, 5 e 3 off, eu só tenho realmente a parte dos suited, faz com que ele possa desenvolver uma estratégia que quase se beta talvez tudo nesse board,
Eu não sei até que ponto ele vai querer ter um range que vai jogar por check contra o meu range de Big Blind aqui nessa textura, mas se eu pudesse elencar, eu acho que ele teria sizings altas, depois seguidos a sizing baixas e pouco check, ok? Essa seria uma estratégia que eu seguiria de uma maneira geral. O solver pode dizer alguma coisa diferente, mas é o que eu pensaria aqui de uma forma que o MP tem muitas mãos fortes. Esse segundo par aqui com backdoor flush, ele provavelmente é uma pura defesa. O backdoor flush é o quê? Eu tenho uma carta de ouros, assim como o 2 é de ouros, que se bate um turn ouros eu ainda consigo pegar um flush draw. Ou seja, ele incrementa um pouco de equity, pelo menos para essa mão, quando eu vou jogar os meus turns, ok? Então, como o jogo é de equidades, você está sempre buscando ali querer um pouco mais de equidade para que você chegue no river tranquilo, e isso faz com que facilite um pouco a nossa vida quando bate um turn ouros. Mas, joguei por call. Não acredito que essa mão seja fold em momento algum, ok? O turn veio um 10 de ouros. Até então, não é uma. Eu vou considerar que ele é um brick, né? A gente costuma falar que brick é um tijolo, é uma carta que não muda nada pro meu range, de certa forma. Ele é um brick pra mim, mas pro vilão aqui Como esse vilão aqui está apostando muitas mãos, né? Eu acredito que o 10 vai ser uma carta boa pro range dele de uma maneira geral, porque ele vai começar. Primeiro, ele tem que apostar no flop. Eu acho que grande parte das vezes ele vai ter 10 apostando no flop. Então ele vai ter Dama 10, ele vai ter Vala 10, ele vai ter Rei 10. Eu acredito que ele tenha Rei 10 até não naipado, né, off-suited no range dele que vai estar apostando no flop. Então o 10 vai acertar bem. Ele ainda vai ter várias mãos, tipo, uma frequência de 6-6 ele vai ter presente no range dele, uma frequência de 4-4. Ele vai ter Vala, Dama, Rei, As, podendo apostar ao longo do turn. Ele vai ter vários flush draws bons, que não necessariamente ele vai ter que checar, porque o pessoal pensa que por bater, tem 2 flush draws aqui, eu tenho um flush draw, estou jogando MP, essa BT alto flop, o cara deu call, o turn veio um 10, eu vou checar e vou realizar. Não é bem assim. Os flush draws, dependendo da relevância deles, alguns apostam e outros preferem checar e acertar no river, mas é sempre de uma maneira balanceada. Você não só beta flush draw ou só checa os flush draws, você tem que ter uma organização da sua estratégia orientada por blocker, mas de certa forma você geralmente splita, ou divide em apostar um pedaço dos seus flush draws e checar o outro pedaço, ok? Mas necessariamente você vai poder betar grande parte deles, beleza? Bom, eu joguei por check. Não é uma carta que melhora para o meu range, então eu devo jogar de check grande parte das vezes. E eu espero que nesse turn em específico esse vilão tenha que splitar a estratégia dele em sizings altas, tá? Eu acho que ele tenha que vir aqui por no mínimo uma aposta de 60% do pot, beleza? Porque foi a opção que eu dei para o solver, né? Eu dei 33%, 66% e pot. Então eu acredito que ele tenha que vir sem sizings baixas, porque não faz muito sentido a construção de sizing baixo, já que vai apostar muito no flop. No turn ele pode continuar apostando muito, mas ele vai ter que dividir a estratégia dele talvez em betar 66%, ou pot, ou betar 7, 8 por exemplo, ou betar 13, né? Em fichas aqui vai ficar um pouco mais fácil, em blinds. Bom, chegou para ele apostou ali 9,44, eu acredito que talvez seja um pouco mais do que 66%, ali na casa de 75%. E essa mão aqui aqui é o momento da minha dúvida, porque eu tenho o terceiro par agora com flush draw. Eu acredito que ele tem que se betar muito no flop, eu acredito que esse turn seja bom pro range dele, e eu não sei se essa é uma mão que eu tenho que necessariamente proteger ela, né? Acho que na hora que eu estive jogando eu tive essa dúvida, foi bem recorrente assim, porque geralmente eu tendo a perceber que várias das vezes que eu jogo, que você pega essa dinâmica aqui, que tem 2 flush draws, né? E o vilão pode ter uma mão, por exemplo, ele pode ter uma mão tipo Rei Dama com Rei de Copas, né? Ele pode ter uma mão tipo um As e Vala com Vala de Ouros, ou As e Vala com As de Ouros. Então, até que ponto é interessante você proteger esse 4 e 9 indo all in, fazendo ele foldar essas mãos. Sendo que quando bate um Ouros no river, você ainda está coberto algumas vezes, né? Se bater um Ouros aqui, a gente tem flush, a gente vai jogar por check call a vida inteira, né? A gente vai jogar por check, ele vai apostar o que ele quiser, a gente vai dar call ou jogar de check shove, né? Já check, ele aposta e a gente vai all in. Então a minha dúvida foi essa. Eu optei jogar por check shove, né? Shove é ir all in. Eu optei jogar por check, ir all in, e o vilão pagou, e pelo desconforto da situação que eu me vi, né, eu queria saber se em ponto de vista do solver isso aconteceria, ok? Então, a mão
os ranges envolvidos, tá aqui a árvore lógica, né? Como eu já tenho acostumado a mostrar. As sizings aqui das minhas árvores lógicas, vocês vão perceber que elas não mudam, tá? A grande parte das vezes elas são bem iguais, porque eu tento sempre esquematizar o meu jogo em cima de coisas que eu acredito que na teoria fazem sentido, então por isso que a size 33, 66 e pot, grande parte das vezes, mas eventualmente vai ter alguma size oscilando ali. Lembrando que o jogo é um jogo matemático, então as suas sizes elas não precisam estar engessadas em 33, 66 e 100. É só uma abordagem um pouco mais didática que eu tento fazer para que meu jogo flua um pouco melhor, ok? Então o range do MP que eu assumi foi esse range aqui, tá? Ele é um range de 21,87%, né, das mãos possíveis que ele poderia jogar. Esse é o desenho ou a cara que ele tem. E perceba que ele é um range bem forte em termos de mãos, por exemplo. Você pega um board que ele é 6, 4 e 2, olha a quantidade de overpairs que você tem, né? Quantidade de mãos com flush draws bons que você vai ter em relação ao do Big Blind, que tem praticamente todos os flush draws, né? Pensando que o Big Blind defende todas as mãos naipadinhas. Então aqui, ó. Esse é o range do Big Blind. É um range que tem as mãos melhores, elas dão tribet pré-flop, né? Elas aumentam a aposta pré-flop e eventualmente vão ao win e tal. Então tem um percentual, onde no As e Dama aqui começa a ter um percentual que vai jogar por call e o outro percentual, os outros 50% que estão faltando aqui estão jogando por tribet também. Então assim, nada muito diferente, só perceber que a quantidade de combos, né? Se lá o vilão tá jogando, no caso o vilão agora, tá jogando com 21,87% das mãos possíveis, aqui a gente tá jogando com 52,6%. Então a gente tem que estar, grande parte das vezes, por a gente ter um preço melhor, né? A gente já tem um blind lá envolvido. O vilão fez 2, a gente já está com um preço bom. Isso faz com que a gente vá defender mais mãos mesmo, né? Então a gente não tem que brigar de igual para igual contra os vilões. A gente tem que brigar assim, vou defender, mas assim que se eu acertei determinado flop, né, determinado flop mais turn, eu vou me defendendo matematicamente de acordo com as equidades que eu tenho jogando, ok? Então seria mais ou menos uma coisa assim. Bom, então disponibilizei o lead, né, na size de 33% e olha aí, não apareceu. Não faz sentido aparecer mesmo. Lembrando que, olha aqui as mãos que são as que vão fazer 2 pares com muita frequência. 6 e 4, 5 e 3 off, 4 e 2 off de naipes diferentes, não estão presentes no meu range aqui. Então não faz sentido eu querer ter estruturas de lead. Por mais que eu tenha elas no perfil suited, a cada 4 que eu tenho desse aqui, eu tenho 12 dessa aqui. Então isso faz com que eu não tenha quantidades suficientes, não quero liderar, beleza? Então eu joguei por check. E, bom, essa foi a estratégia que o EP deveria ter, né? O desvio que teve do que eu pensei é o seguinte: ele tem a aposta alta grande parte das vezes, isso eu estava esperando, mas eu pensava que poderia estar até invertido aqui. O check poderia estar na casa com uns 11, eu acredito que até 15% poderia ser o check, e o restante para a size de 33%. Só que aqui está demonstrando que nessa textura, o 6, 4 e 2, ele realmente quer ou ter size em alta, que é 66%, ou jogar por check, beleza? Então, dentre as mãos que ele está preferindo aqui, de novo, não tem nada muito bem definido, bem claro das mãos que ele gosta de apostar alto, mas tem uma familiaridade com os flush draws, né? Os combos em copas, aliás, dama de copas, asa vala de copas, ele está tendo uma preferência por estes. Os rei 10 aqui, ele também tem uma preferência para os que tem copas, mas nem por isso ele deixa de apostar os demais. Então perceba que a gente tem 61% das vezes apostando. A gente deveria estar do MP contra o Big Blind em 40 blinds, apostando a size de 66%, 61% das vezes. Isso embaixo é a frequência e em cima é a size, né? 37 num pote que tem 56. Então, é isso. Percebam que todos os overpairs, pares overpairs, são o quê? Pares acima da maior card que você tem no board. Então, 2, 4 e 6, qual que é a maior card depois do 2, 4 e 6, que é um par? 7, 7. 7, 7, 8, 8, 9, 9. Então perceba que do 7, 7 até o rei, rei praticamente, você está apostando muito das vezes na size em alta. O As aqui ainda tem 30% de check e tal, e envolve uma questão de blockers, enfim. Mas
à medida que você vai descendo, você vai tendo cada vez mais incentivo em estar apostando, né? Você não quer deixar de apostar um 7-7, por exemplo, e jogar por check e no turn bate um valete, você perde valor com o seu 7-7, né? Então, essa questão hierárquica aqui de você betar o 7-7, 8-8, 9-9 mais vezes é simplesmente por essa questão de uma possível protection mesmo. O range do Big Blind está cheio de overcards, né? Ele tem lá dama 5, ele tem lá dama 9, aí você vai jogar por check, bate um 9 e você perde o valor da sua mão, sendo que você deveria ter apostado ela para ganhar o valor dela naquele momento, ok? Então, é mais ou menos por aí. O vilão foi por uma sizing alta. Eu tinha essa minha estratégia de defesa contra a sizing alta, que essa sizing alta é 66%. Ele apostou 66% do pote, ok? Então, dei call, check call no flop e ele apostou 60. Eu coloquei como se fosse por volta de 66% por causa do modelo, tá? Então, ele apostando 66% no turn. Desculpa, eu tô no flop. Ele apostando no flop aqui. E aí eu vou voltar aqui para mostrar o flop, que foi exatamente a aposta dele, 66. Essa mão é um puro call. Quando eu vou no 4 e 9 suited aqui, tá lá o puro call, beleza? Praticamente não tenho raise. Praticamente não foldo nenhum par, beleza? 2, eu não foldo 4. Ah, mas e nas overcards, né? Overcards, cartas acima dos 6, quais que eu vou continuar pagando? Se elas forem, vamos falar assim, se elas forem médias, você paga os flush draws, ok? Se elas forem mais ou menos, assim, elas estão bem fortes, tipo um rei vala, ocasionalmente até um rei dama, aí você começa a pagar pelo menos os que tem ouros também, que é o backdoor flush, né? Que se bate um turn ouros, você consegue ainda ganhar uma equidade a mais, com tipo um rei dama de ouros, né? O rei dama com uma carta de copas é a mesma coisa. Na hora que o turn bate uma carta de copas, você fica com flush draw no turn, né? E se bate rei é bom, se bate dama é bom, então as overcards que a gente defende nesse board, ou as cartas acima da maior carta que tem no board que a gente defende, tá ali o rei dama, rei vala, tem o rei 10 com pelo menos o rei ou 10 de copas, né? Tem Ás e 7 com Ás de copas. Então tem esses perfis de mãos aqui que não acertaram o board, mas que mesmo versus uma sizing alta precisam defender, beleza? Bom, joguei por call e o turn foi 10 de ouros, beleza? No 10 de ouros não faz sentido teórico, e não iria acontecer na prática também, porque eu estava interpretando ok até então a situação. Não faz sentido ter leads, né? A sizing de liderar aqui no turn é na casa dos 33%, ou chove, né? E não foi dada nenhuma das opções, a máquina não joga assim. Decidiu jogar por check, e essa é a estratégia do vilão neste turn, né? Perceba que esse tamanho de aposta aqui é 33%, esse 66%, esse pote e esse all-in, que era mais ou menos quase 2.7 vezes o pote, beleza? Então, essa sizing de 2.7 vezes o pote e essa size de 33, a gente pode eventualmente ignorar elas, né, para esse caso, e deixar só as sizings de 66% ou de pote. Percebam que o 10 é uma carta muito boa, porque grande parte dos seus 10x, ou cartas que é 10 e valete, 10 e dama, rei 10, as e 10, grande parte delas, inclusive não naipadas, ou seja, em termos de quantidade você tem vários 10, estão jogando por apostar o flop e quando chega no turn acertam o 10, né? É uma mão muito boa. Então é elas, junto com vala-vala, dama-dama, rei-rei, as-as, um pedaço de 9-9, 8-8 e 7-7 aqui ainda presentes. E em termos dos flush draws, também tem vários. Rei 8, rei 9, o rei 10 aqui já está preferindo fazer uma size que ao invés de fazer uma size tipo pote, prefere fazer uma size de 66%. Então no turn, o resumo da obra é que o vilão deveria apostar demais, né? Deveria checar 20% do range somente e splitar ou dividir a estratégia dele entre betar 66% ou pote, beleza? Bom, perceba que a grande parte dos flush draws dele ele está betando com uma frequência gigantesca, né? As e vala, ele não está deixando quase nenhum aqui para jogar por check. Eu não sei se As e 4 aqui, que é um As, né? Um par com flush draw, e o As e 2 de copas, que também é par com flush draw. Eventualmente parte desses 9 e 8 aqui, né, ou dama valete 8,
que estão ali mais na meio, que ele prefere jogar por check, né? Jogar um pedaço deles por check ali por volta da casa dos 50%. Mas, no geral, é um turn que ele barrela demais. Barrelar é um turn que ele aposta demais, joia? Então, o que aconteceu? Eu estou assumindo que ele betou por volta dos 86, e quando ele beta esse 86, o meu range de reação é esse aqui. Tem que foldar 37%, dar call com 50% e dar raise com somente 11,33%. Beleza? Vamos lá, vamos só fixar o range que ele está dando raise aqui. Qual é o range que ele está dando raise, ou quais as mãos dentro do meu range? Ele não, ele sou eu, né? Eu estou falando da máquina, mas eu era o big ali. Quando o MP aposta 86 nesse turn, lá ele apostou um pouco mais, se eu não me engano era 97, mas vamos interpretar que esse 86 seja mais ou menos essa size, beleza? Quando ele entra para apostar isso, quais as mãos que eu vou all-in no turn? Que está em rosinha, né? Todos os meus pares de 10, né? Aqui inclusive com flush draw. Todos os meus 10, de uma maneira geral, quase que todos os nossos 10, o meu 10 ali do Big Blind, estão indo all-in aqui nesse turn. Olha lá, 10 e 5, 10 e 3 de copas, que é com flush draw, 10 e 7, esses aqui são todos pares mais flush draw, né? Mas olha só, dama 10, rei 10, asa 10. Então assim, essas são as mãos que a gente está buscando ir all-in. Quais outras mãos que estão buscando ir all-in, né? 6 e 5 de ouros, é um par de 6, mais uma broca, porque se bate 3 você faz uma sequência, mais flush draw em ouros. Então, vamos falar assim, não é um blefe, de certa forma, é uma mão que você está indo all-in ali, mas que não é parte das melhores possíveis que você tem, mas ela tem muita equidade. Várias mãos que batem no river fazem você ganhar essa mão. É um 3, é um ouros, é um 6, é um 5. Então isso faz com que você queira ter, grande parte das vezes, essa mão aqui jogando por raise turn. 6 e 4 são dois pares. Mas olha só, o 6 e 4 com o flush draw, ele joga só por call, porque tem tanta equity que ele já falou, independente do river, a minha mão está muito escorada, é muito boa. Vou jogar só por call, 6 e 4 de ouros. Não é o mesmo que acontece com o restante, 6 e 3, né? Não é o mesmo que acontece com o 6 e 5. 5 e 4 de ouros. Então, o detalhe é o check all-in, né? Eu jogar por check no turn, o vilão apostar e eu ir all-in, se resume no que? 10 com flush draw, ok? A maioria das vezes, ou você tem um 10 bom, um par de 10 bom, ou você tem um 10 com flush draw, e 6 e 4 com flush draw. Beleza? Mas você precisa dos alts, né? Você precisa que você tenha brocas, por exemplo, para que eles entrem junto. Por quê? Quando chegou lá no meu 9-4, que ele tinha flush draw e um par, não foi o suficiente para ele entrar para jogar de check shove no turn, beleza? Ele realmente precisou, eu preciso de mais equidade. Quem tem mais equidade aqui? O 9-4 ou o 6-5? Né? O 6-5 não, eu vou falar o 9-4 ou o 5-4. O 5 e 4, por quê? Você corre não só pelos outs de 4, mas você corre pelos outs de... correr pelos outs é que você quer que bate no river. Pode bater ouros, né? Igual o 9-4 também pode. Pode bater 4, igual o 9-4 também pode. Pode bater, no caso aqui é o 5, o 5. E aí o caso 9-4 seria o 9. Só que, nesse caso aqui, o 3 ainda te beneficia, né? Então você... vai ter ali o 3 de paus, o 3 de espadas e seriam esses, né? O 3 de espadas, o 3 de paus e possivelmente o 3 de copas, que seria bom para o seu range também, né? Fora o 3 de ouros, que você varia flush com o 5 e 4 de ouros. Enquanto que para o 9 e 4 não teria esse incremento de equity por causa da broca, e aí ele decide jogar só por call, beleza? Então, bom, esse foi um resuminho do que rolou, né? Eu acabei indo all-in. O que é bom a gente perceber é que quais mãos ele paga quando a gente vai all-in, né? Perceba que eu tinha um par de 4 com flush draw. As mãos que ele me paga aqui, grande parte das vezes, eu não faço ele foldar muitas mãos que eu estou vencendo ali no momento, né? O 7-7, por exemplo, é uma mão que ele está foldando, ok? O 5-5 também, que é uma mão que o 4-4 está ganhando. Mas olha só,
Vamos ver se compensa. Ele deve estar pagando com todos 6-6. Ó, desculpa, o 8899 também estão com uma frequência razoável aqui. Mas em termos de quantidade, talvez não compense a quantidade de 6-6, 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, as-as, e dos 10x aqui, que ele está apostando, As-6, Rei-6, que ele está apostando e ele vai pagar quando a gente for all-in no turn. Então, se essa relação não for muito boa, isso faz com que aqui a gente queira jogar cada vez menos por check, cara aposta a gente vai all-in no turn. Né? Então foi isso que aconteceu, por isso que os 5 e 4 de ouros está indo por all-in, né? E o 9 e 4 de ouros, por exemplo, não. Então, de certa forma, quando a gente for pegar para fazer esses check all-in ou check shove no turn, seria mais interessante a gente pensar quando a gente tivesse, além de flush draw e par, também a broca, tido que esse run out, né, ou esse 10 de ouros, foi excelente para o range do MP, já que a gente percebeu lá atrás que ele deveria estar checando só por volta de 19% das vezes, beleza? Bom, eu fui all-in, recebemos o call, claro que eu queria ter tomado um call aqui de uma mão, por exemplo, como se fosse um rei-dama de ouros, ou eventuais rei-dama de copas, as e vala de copas, as e vala de ouros, mas infelizmente o vilão estava com 6-6, mas a conta foi boa demais, a gente conseguiu runar esse as de ouro e puxamos o pote, beleza? No mais, jogar de check call turn de novo e eventualmente nesse river eu jogaria de check e ele provavelmente teria que ir all-in, mesmo sendo um as com essa trinca de 6 aí, e a gente ia puxar da mesma forma, só que de uma maneira que teoricamente é construída mais harmônica, beleza? No mais, tamo junto, até semana que vem com uma próxima dúvida e um abraço, valeu!